Beleza. Agora a gente começa então o roteirinho, a sequência de aulas da química. Depois deem uma olhada no grupo, tá, gente? Eu esqueci de falar no cronograma. Eu mandei um cronogramazinho ali e já existem algumas aulas aos sábados marcadas. Pode ser que a gente tenha que transferir uma outra aula por conta de coisas aqui no Pense, tá? Essas aulas extras, eu acabei esquecendo de falar isso na primeira parte da aula, elas serão feitas todas na parte da tarde e serão transmitidas também. Então, se você não puder vir no dia ou não quiser vir, você pode assistir de casa ou assistir depois, tá? A primeira aula de química, gente, eu diria para vocês que daqui a gente tem talvez umas duas ou até mesmo três questões no Enem. Essa primeira aula, uma aula introdutória, né? Ela vai trabalhar conceito de substância, mistura, técnicas de separação, mudanças de estado, diferença de sistema homogêneo, heterogêneo. A gente chama todo esse contexto, né, de estudo de estudo das propriedades da matéria. Matéria e propriedades, tá bem? Então, durante os exercícios de sala, a gente vai poder revisar esses conceitos todos. Tá? Pego. Alguém mais não pegou a de química, gente? Ah, puta, ninguém pegou. Tá aí, gente. Para o pessoal de casa que estiver acompanhando com o material de PDF, abre aí o PDF na página 99, tá? Para vocês aí de casa, página 99. Fechou? Está escrito lá, matéria e propriedades macroscópicas. Matéria e propriedades macroscópicas. Bora lá. Questão número 1. Considere dois béqueres contendo quantidades diferentes de água a 25 graus. Eles foram aquecidos durante 20 minutos sob pressão de 1 atm. Quando ele fala aquecido sob pressão de 1 atm, gente, ele está querendo dizer que aquecendo ao nível do mar. Tá? Foram aquecidos à pressão de 1 atm, com uma mesma chama. Então, imagina que você colocou os dois frascos para esquentar no fogo. Tá? Aí ele fala assim, a temperatura na água de cada becker foi medida em função do tempo de aquecimento. E os resultados encontrados estão mostrados nos gráficos. Então, vamos desenhando e aí eu vou explicando. Tá? Gente, no primeiro gráfico, a temperatura fez isso aqui, ó. Primeiro gráfico, aqui. Temperatura em graus Celsius no eixo X, no Y, perdão, em função do tempo. A temperatura, deixa eu ver aqui, ela fez isso aqui, ó. Tá aqui, ó. Então já vamos começar a lembrar as coisinhas, vai. Ô, gente, a temperatura foi subindo, 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 até o instante em que a temperatura para de subir. Por que a temperatura de repente parou de subir? Mudança de estado. Ou seja, aqui o líquido começou o processo de ebulição. Toda vez que um corpo muda de estado, durante a mudança de estado, a temperatura não muda. Então aqui ele está aquecendo, 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 aquecendo. Quando ele chega aqui, ele começa a ferver. O primeiro gráfico, no primeiro gráfico, ele demorou quanto tempo para entrar em ebulição? Isso, 10 minutos. 10 minutos. Agora, se você olhar para o segundo gráfico, ele tem o mesmo padrão. A única diferença é o tempo de aquecimento. É o tempo de aquecimento. O primeiro gráfico mostra que o líquido demorou 10 minutos para ferver. Já nesse aqui, ele demorou 15.
Tudo bem? Beleza? Tá ok. Item A. Qual é o valor das temperaturas TA e TB? Olha, se ele está esquentando água, a temperatura de ebulição de A tem que ser igual à temperatura de ebulição de C, de B, que tem que ser 100 graus Celsius. Os dois líquidos vão entrar em ebulição na mesma temperatura. B. Por que demorou mais tempo para que a água contida no becker B entrasse em ebulição? Porque, tipo assim, os dois são água. Os dois fervem a 100 graus. Mas por que um demorou mais? Olha para o começo do exercício. Ele fala assim: considere dois beckers iguais contendo quantidades diferentes de água. O fato de eu estar trabalhando com quantidades diferentes de água, gente, me dá essa ideia de que um deles vai demorar mais tempo para ferver. O becker B, então vamos escrever aqui uma resposta, né? Para o item B. Por que demorou mais tempo para a água contida em B entrar em ebulição? Porque em B, há maior quantidade de água. Ah, mas espera um pouquinho. Não daria para dizer que, por exemplo, porque o fogo do B está mais fraco? Não. Porque ele fala que é a mesma chama. Se eu estou aquecendo os dois beckers na mesma chama, você está recebendo a mesma quantidade de calor. Então a única explicação para isso é a massa mesmo. Tudo bem? Beleza? Ok. Questão 2. Ai, química, sua linda. Bem menos dolorido, né? A questão 2, a 3 e a 4 e a 5 ainda trabalham com a ideia de mudança de estado, tá? Então, a gente vai aparecer aqui alguns conceitos ainda relacionados a isso. Tá? Opa. 2. Um estudante deseja aferir a massa de um objeto de alumínio. Dispondo apenas de um cilindro graduado, o estudante colocou água até a marca de 15 ml e introduziu o objeto de alumínio no cilindro, observando que a marca subiu para 85 ml. Sabendo que a densidade do alumínio é 2,7 gramas por centímetro cúbico, qual a massa do objeto? Bom, aqui a gente está falando da propriedade densidade. Vamos lá. Gente, a densidade de um corpo, que é uma propriedade que a gente usa muito não só na química, mas na física também, a densidade de um corpo nada mais é do que uma relação entre o quanto a massa dele é, quanto que ele mede de massa e o tamanho dele. Certo? Olha o que ele fez. Imagina que você tem aqui um pedaço de alumínio. E eu gostaria de saber qual a massa dele, só que eu não tenho uma balança. Eu não tenho uma balança. A única maneira, a princípio, de você medir a massa de um corpo é bolando em balança. Aí o que o cara fez? Ele pegou um tubo de vidro e colocou 15 ml de água. 15 ml. Tá. Aí ele pegou o objeto de alumínio e colocou dentro do tubo. Só que aí lembra aquela história que a gente ouve falar, vira e mexe, que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço? Quando eu colocar o corpo de alumínio dentro do tubo, a água vai subir. A água vai subir.
Então imagina que agora a água veio aqui para cima, porque o objeto de alumínio está dentro do. Peraí. Coloquei o objeto boiando na água, que foda. Aí se zoou, né? Ó. Pronto. Aí ele fala que nesse processo de eu colocar o objeto lá dentro, a água subiu para um volume de 80 e... Ah, é 60, desculpa. 65 mililitros. Bom, me parece, então, que a diferença entre os volumes é o alumínio. É o próprio alumínio, né? O volume do objeto de alumínio vai ser 50 mililitros. É o tamanho dele, tá? Também podemos dizer que 50 mililitros é a mesma coisa que 50 centímetros cúbicos, tá bom, gente? Então, lembrar dessas coisas de unidades, que também é um negócio meio chato. Tá. Aí a pergunta dele é a seguinte: se eu sei que a densidade do alumínio é 2,7 gramas por centímetro cúbico, eu quero descobrir a massa do alumínio. Tudo bem? Se você quiser usar a fórmula, você pode, ou você pode fazer por regra de 3. O que significa dizer que a densidade do alumínio é 2,7 gramas por centímetro cúbico, gente? Isso quer dizer que cada 1 centímetro cúbico de alumínio pesa 2,7 gramas. Se 1 centímetro cúbico pesa 2,7, 50 centímetros cúbicos X. Pronto. Tá bom? X. 2,7 vezes 50 dá 135 gramas. Tá? Só fazendo um adendo dentro do exercício, densidade é um tipo de propriedade específica. Vamos lembrar rapidamente que a matéria ela tem 3 tipos de propriedade: gerais, funcionais e específicas. Tá bom? A densidade entra no grupo de propriedades específicas. Por quê? Por que a gente pode falar que a densidade é específica? Porque cada tipo de material tem uma densidade diferente. A densidade do alumínio é 2,7. A densidade do ouro é outro valor. A densidade do mercúrio é outro valor. Tá? A gente pode dizer que no conjunto de propriedades específicas, talvez as mais utilizadas na química são a densidade, o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Tá bom? Densidade, ponto de fusão e ponto de ebulição. Tá aí, então, a questão 2. aqui. 3. Observe na tabela a seguir alguns dados sobre o metal mercúrio. Ele deu a densidade do mercúrio, o ponto de fusão
que é a temperatura que ele congela, né? Ou que ele derrete, vamos colocar dessa forma. Ponto de ebulição. Essa informação da terceira linha, ela é meio redundante, né? Porque quando ele fala assim, estado físico natural, líquido, isso é claro, não é? Porque qual que é o ponto de fusão dele? Menos 38,9, que é a temperatura que ele passa do sólido para o líquido. Então, tipo assim, né? A matéria se encontra em três estados: sólido, líquido e gasoso. O que é que determina o estado de uma determinada substância? Uma das coisas que determina é a temperatura. Então, tipo, ele fala que o ponto de fusão é menos 38,9. E o ponto de ebulição, que é quando ele vira gás, é 356,6. Ô, gente, quando ele fala temperatura ambiente, que temperatura é ambiente? 25, tá? 25. Não é tipo, é temperatura do lugar. Até porque, se for assim, nós estamos fodidos, né? Então, 25 tá aqui, ó. 25 líquido. Fechou. Ele também fala que ele é praticamente insolúvel na água. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, que me ocorreu, que na verdade ele vai fazer daqui a pouquinho. Se eu jogar uma gota de mercúrio na água, o que acontece? Tenta imaginar. Vocês já viram mercúrio líquido? Ele é um líquido prateado. Imagina que você pega uma gota de mercúrio e joga na água. O que acontece? Ela não se mistura e afunda. Como que eu sei que ela afunda? Por causa da densidade. Ele deu a densidade do mercúrio aí, que é bem maior que a da água. Tá? Fechou. Pergunta. Qual a temperatura em graus Celsius? Olha que pergunta estranha. Qual a temperatura em graus Celsius que pode ser medida, ou melhor, a menor temperatura em graus Celsius que pode ser medida com termômetro de mercúrio? Tipo assim, eu acho que todo mundo já viu um termômetro de mercúrio, né? O termômetro de mercúrio, gente, ele funciona como? O termômetro de mercúrio é um cano, aqui dentro tem um buraco. E ele tem aqui uma bolotona que a gente chama de bulbo. E o mercúrio, ele fica preso. Tipo, se você já quebrou um termômetro de mercúrio, você deve ter visto as gotinhas escapando. É tão legal ficar pegando mercúrio. Ó, tem aqui uma bola de mercúrio aqui, ó. É uma gota de mercúrio. Isso aqui é o mercúrio. O que acontece? Vamos supor que você quer medir a temperatura do teu corpo. Então, normalmente a gente coloca o termômetro ou na axila, ou tem algumas pessoas que têm o costume de colocar dentro da boca. Quando você põe o termômetro na axila, por exemplo, o que começa a acontecer? Você começa a passar calor para o termômetro. Quando você passa calor para o termômetro, o mercúrio esquenta. E quando o mercúrio esquenta, ele dilata, ele aumenta de tamanho. Então ele começa a subir. É o princípio que a gente vai estudar na termologia, né? Dilatação. Então qual que é o lance? Quanto mais quente você colocar, enquanto maior a temperatura que o termômetro tiver, mais o mercúrio dilata seu tamanho dessa coluna aqui. Quando o termômetro é tirado, ou quando você bota, por exemplo, na água gelada, o mercúrio contrai e ele abaixa. Então, na verdade, gente, para um termômetro de mercúrio funcionar, o mercúrio precisa dilatar e contrair. Tudo bem? Aí vem a pergunta. Qual a menor temperatura que esse termômetro consegue medir? Eu vou fazer uma... Na verdade, eu quero fazer uma outra pergunta em cima dessa. Um termômetro, ele não pode medir qualquer temperatura. Por exemplo, você não pode chegar com esse termômetro e botar perto do sol. O termômetro ele tem uma limitação de temperatura. Qual é a limitação de temperatura de um termômetro de mercúrio? Por que o termômetro só consegue medir entre essas temperaturas? Que é onde ele está líquido.
Se você colocar o termômetro numa temperatura mais baixa do que essa, você congela o mercúrio lá dentro. Fudeu. Você não consegue mais medir. Então, por exemplo, se eu tô no. Eu tava vendo um programa ontem de uma. Os caras moram lá na Casa do Chapéu, lá na Rússia. E tem um lugar lá, velho, que a temperatura média é menos 40. A média. A média é menos 40. Um termômetro de mercúrio não aguenta ali. Se você colocar esse termômetro numa temperatura abaixo dessa, ó, ele congela. Então eu posso dizer que o limite do termômetro, limite inferior, vamos chamar de limite inferior, menos 38,9. Por quê? Pois abaixo dessa temperatura, o mercúrio do termômetro solidifica. Ô, gente, então como é que eu faço para medir uma temperatura abaixo dessa? Você vai ter que ter um termômetro feito de alguma coisa que não congela. Quer ver um exemplo de uma coisa que não congela a menos 30 graus? Álcool. O álcool ele vai congelar lá para o menos 60, 70 graus. Então, por exemplo, em laboratório de química, você tem termômetro de mercúrio e tem termômetro de álcool. Dentro do termômetro tem álcool. Para a gente conseguir enxergar o álcool subindo e descendo, o que, que eles põem junto? Um corante. Então, é um termômetro que tem uma bolotinha de álcool vermelha, e aí, à medida que o termômetro vai subindo e descendo, você vai vendo ali, tá? E ele também não pode ser colocado, aqui falando do termômetro de mercúrio, tá? Ele também não pode ser colocado numa temperatura acima dessa. Por quê? Porque se você colocar o termômetro numa temperatura acima dessa, ele vira gás e ele estoura. O termômetro quebra, porque ele começa a virar gás aqui dentro. Então eu vou escrever aqui, ó, limite superior. Ele não perguntou isso, eu acho, mas tudo bem. 356,6. Tá bom? Esse termômetro pode ser usado para medir a temperatura de ebulição da água. Dá para medir a temperatura da água aqui, de ebulição? Dá. Sim. Por quê? Pois o ponto de ebulição da água é 100 graus. Está dentro do limite. Está dentro do limite do termômetro. Do termômetro. Sim. Próximo. Deixa eu colocar aqui no cantinho, que acho que questão número 4. Ah, e essa é daquelas que a gente torce para cair. Ciclo da água. O ciclo da água é fundamental para a preservação da vida do planeta. As condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudanças de fase. E a compreensão dessas transformações é fundamental para se entender o ciclo hidrológico. Numa dessas mudanças, agora vem a parte importante da questão, né? Numa dessas mudanças, a água ou a umidade da terra absorve calor do sol e dos arredores. Quando já foi absorvido calor suficiente, algumas moléculas do líquido podem ter energia necessária para começar a subir para a atmosfera.
Então, imagina as moléculas do líquido absorvendo energia e subindo para a atmosfera. Qual é o nome dessa transformação? Evaporação. Evaporação. Tudo bem? Ô, gente, qual a diferença de evaporar para ferver? A evaporação é um processo natural. Por exemplo, eu estou suando aqui. Eu estou transpirando para cacete. Se eu ficar paradinho, a água que está no meu corpo vai secar. Ou seja, ela vai evaporar. Mas eu não estou a 100 graus. Eu estou a uma temperatura ambiente, estou 30 e poucos graus aqui. Então, o processo de evaporação, ele não precisa que você necessariamente esquente o corpo. Se eu esquentar, o que vai acontecer? Ele vai entrar no estado de gás, só que desprendendo bolha. E aí eu chamo de ebulição. A ebulição acontece em uma temperatura, que no caso da água seria 100 graus. A evaporação acontece de forma espontânea, tá bom? Mas o que elas têm em comum? São dois processos onde o líquido vira gás. Tudo bem? Beleza? Então, alternativa B, C. Ô, gente, deixa eu só colocar um complemento aqui que eu queria comentar. Para a água conseguir evaporar, você viu que no texto ele fala que ela teve que receber calor? Em processos químicos, a gente pode ter a matéria recebendo ou perdendo calor. Nesse caso, a água, que é a matéria, está recebendo calor. Então, eu vou chamar isso aqui de processo endotérmico. Tá bom? Processo endotérmico é o processo onde a matéria, para conseguir transformar o estado dela, teve que ganhar energia. A gente pode citar como processo endotérmico também a fusão. Quando o sólido vira líquido, ele também absorve calor. Agora, por exemplo, o que seria o processo contrário do endotérmico? Tipo, que processo a matéria precisa perder calor? Congelamento ou solidificação, condensação, tá? Que aí você está tirando o calor. O que a geladeira faz com os alimentos? Tira calor. Tira calor. A geladeira é um ladrão de calor. Por isso que se você colocar água no congelador, ela congela. A geladeira vai tirando o calor, e aí o líquido vira sólido. Tá bem? Fechou. Questão 5. Questão 5. Desculpa aí, professor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aí na questão 3 você respondeu a C? Questão de desenho. Na questão 5, peraí, deixa eu pegar a câmera aqui. Na questão 5, ele mostra umas figurinhas que vão representar sistemas químicos. Aqui vale a pena a gente fazer só uma revisãozinha de alguns termos, tá? Bem rápido. Peraí, opa aí, opa, volta. Perdão. Ó. Gente, de maneira muito geralzona, assim, a matéria ela vai se organizar de duas formas, quimicamente falando. Ou a matéria é pura, ou a matéria é impura. E aqui, pelo amor de Deus, está puro e impuro não quer dizer sujo, limpo. O termo puro e impuro tem a ver com o fato do que está presente dentro de um sistema. Por exemplo, a água que você toma, ela entra onde? No impura. E a água mineral entra onde? No impura. Existe água pura? Na natureza, não. Toda água que está na natureza tem alguma coisa misturada.
Então, de maneira bem geral, o termo impuro você usa para sistemas onde você tem dois tipos de coisas. Então, a gente pode dizer que um sinônimo para impuro seria mistura. Tudo que não é puro é porque tem mais de uma coisa, mais de uma substância. Então, eu estou falando de misturas. Se uma coisa é pura, ela pode ser pura simples e pura composta. E aí o que tem a ver o termo simples e composto? Todo tipo de substância é formada por átomos, não é? Então, por exemplo, a água, ela entra, pensando numa água pura, ela entraria numa substância composta e aqui entraria o oxigênio, nitrogênio, ozônio. Tudo que é puro eu chamo de substância. Ok? Então, a substância eu associo para coisas puras, o termo mistura eu associo para coisas impuras. Se uma substância existe, portanto ela é pura, ela pode ser composta ou simples. Isso tem a ver com a composição atômica. A água é uma substância composta porque ela é formada por átomos diferentes. O oxigênio é uma substância simples porque ele é formado por átomos iguais. Quando a gente trabalha com a ideia de misturas, a gente classifica elas em homogêneas e... Sabe o que o Enem ama? Método de separação. Todo santo ano cai uma questão de tecnologia de separação. Destilação, filtração, separação magnética, centrifugação, extração, um monte disso. Então, vale a pena, vocês vão ver que nos exercícios de casa tem bastante questão de separação, tá? Beleza? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também no decorrer aí das questões. Fechou? Bora lá, então. Dentro deste contexto, dá uma olhada nas figuras A, B, C, D e E. Vocês estão percebendo que na figura A existem uns desenhinhos meio que assim, ó? Eu não sei se eu consigo fazer muito bem isso. Deixa eu dar um zoom maior aqui na lousa para o pessoal de casa enxergar. Tá vendo? Isso aqui é o A. Vocês estão percebendo que todas as partículazinhas do A são exatamente iguais? Então, o A, eu posso dizer que é uma substância. O A é uma substância. Ela é uma substância simples ou composta? Por que é composta? Tem uns bolotinha menor e maior, não é? Então, tipo, isso aqui parece que são elementos diferentes. Então, eu também acho que um bom palpite aqui é que a substância é composta. Se vocês tivessem que chutar um estado físico para essa coisa, líquido. Por que não sólido? Olha para a figura C. Se você olhar para a figura C, você vai ver o que é um sólido. No sólido, as partículas estão tudo arrumadinha. Então, eu chutaria que o A é uma substância composta no estado líquido. Chutaria que é isso. Tá, agora vamos para o B. Misericórdia. O B, eles são duas bolotinhas assim, ó. De mesmo tamanho, né? Ave Maria. Eu chutaria que é uma substância, porque só tem esse tipo de bolotinhas, né? Todas as partículas que estão lá dentro são iguais. Ela é uma substância simples. Vocês entendem a diferença do A para o B, né? As bolotinhas são iguais. E eu também chutaria que ela está no estado líquido. C. E a C?
Ô, gente, a C é a A, só que no estado sólido. Se vocês observarem com atenção, as bolotinhas, as partículas C, elas são idênticas a A. O que diferencia é o quanto elas estão organizadinhas. Então, aqui eu tenho uma substância composta, só que no estado sólido. A D. Ô, gente, a D é a mesma que a A, é a mesma que a C, só que no estado diferente, certo? Pelo desenho, A, C e D fazem parte da mesma substância. Isso é a mesma coisa, só que no estado diferente. E a E é uma outra coisa. A E, nossa, que coisa difícil de desenhar. Um negocinho assim, ó. Também é uma substância composta e eu também acho que é um gás. Você vê que tem poucas bolotinhas ali, as bolotinhas estão bem separadinhas, né? Então isso aqui está com cara de gás, tá? Bom, responda. Todas as figuras representam a mesma substância? Não. Na verdade, as únicas figuras que representam a mesma substância são A, C e D. Quantas substâncias estão representadas nas figuras? Três. Isso mesmo, três. Quais são as figuras que mostram a mesma substância em estados diferentes? Já colocamos. A, líquido, C, sólido e D, gasoso. Tá aí. Fechou? Nossa, gente, cadê meu celular? Vocês viram o celular largado por aí? Já? Pode ser. Que horas são? Tá. Vai dando uma lida no 6 aí, gente. Eu larguei meu celular lá na frente. Espera aí. Aqui, ó. E aí eu viro antena. Aí vai. Entendi. Não, eu fico segurando isso aqui. Mas aí eu virei antena. Ela morde as coisas. Ô, vocês não estão com calor, não? Não? Tá bom. Tá bem diferente a temperatura daqui para a temperatura da outra sala lá. Vamos lá. Ó, agora
Meu, pensa numa questão foda. Tipo assim, tem uns assuntos que a gente fala assim, meu, não é possível aparecer uma questão difícil. E aí me aparece uma dessa. É, antes de fazer a questão, essa questão ela é tão difícil, gente, que eu preciso explicar algumas coisas a mais aqui. Todo mundo já ouviu falar de destilação, né? A destilação é uma técnica onde você separa as coisas por conta do ponto de ebulição, certo? Quando eu vou separar, peraí que a câmera, quando eu vou separar dois líquidos, a gente usa o nome de destilação fracionada, certo? Então, a destilação fracionada, ela funciona mais ou menos assim. Você tem um líquido A, um ponto de ebulição, e um líquido B, com outro ponto de ebulição. Só que tem um probleminha, gente. A temperatura que um líquido ferve depende do quê? Por exemplo, a água, ela só ferve a 100 graus se ela tiver ao nível do mar. Se a água tiver, por exemplo, na Bolívia, ela não vai ferver a 100 graus, porque ela depende da pressão ambiente. Então, o ponto de ebulição de um líquido depende da pressão. Isso é um conhecimento que o aluno tem que ter previamente para conseguir fazer essa questão. Outra coisa que o aluno tem que saber é que quanto menor for a pressão ambiente, menor será o ponto de ebulição. Tá? Uma dica para vocês que estão estudando tipo, em outros lugares também, fazendo cursinho, terceirão, onde eu estudo isso com bastante detalhes, propriedades coligativas. Esse é o termo que a gente usa para estudar. É, por exemplo, por que o feijão cozinha mais rápido na panela de pressão? Por que o feijão cozinha mais rápido na panela de pressão? Porque dentro da panela de pressão a água está mais quente. Porque a panela de pressão tem uma pressão alta lá dentro. Então, tipo assim, vamos imaginar que a água ferve a 100, porque ela está ao nível do mar. Se eu colocar água numa panela de pressão, como a pressão lá dentro é maior, ela vai ter que esquentar mais para ferver. Ok? Então significa que eu posso controlar a temperatura que um líquido ferve. Basta eu colocar ele numa pressão maior ou menor, concorda? Tá, ok. Isso é importante que vocês saibam. Agora vamos começar a ler a bendita da questão. Ah, eu preciso contar outra coisa. Imagina que você tem um líquido aberto. E você não está esquentando ele, não, tá? Está na temperatura ambiente. A gente acabou de discutir no exercício anterior que um líquido pode estar a qualquer temperatura que ele vai evaporar. Quando um líquido evapora, esse vapor ele sai com uma pressão. Esse vapor ele sai com uma pressão. Essa pressão é chamada de pressão de vapor. Então imagina, por exemplo, que eu tenho um frasco com água aqui. Essa água está saindo no estado gasoso. Quando ela sai com uma pressão. A pressão que o vapor libera aqui, eu chamo de pressão de vapor. O problema é o seguinte: como a evaporação acontece a qualquer temperatura,
você há de convir comigo que esse vapor pode sair com qualquer tipo de pressão. Por exemplo, imagina que a temperatura desse líquido, da água, vai, aqui, ó, seja 15 graus. 15 graus. Vocês acham que a água a 15 graus evapora muito ou pouco? Pouco. Então, a 15 graus, a pressão de vapor é pequena. Agora, imagina que esse líquido esteja a 90 graus, quase fervendo. Aí a pressão de vapor está alta. Então, a pressão de vapor de um líquido pressão do vapor ela varia com a temperatura. Assim, ó. Então, vamos lá. O ponto de ebulição depende da pressão. Quanto menor a pressão, menor a temperatura que você precisa esquentar o líquido para ele ferver. Por outro lado, o líquido evapora e, ao evaporar, esse vapor é liberado com uma certa pressão. Se o líquido estiver numa temperatura alta, o vapor dele vai ter pressão alta. Se o líquido estiver numa temperatura baixa, a pressão dele é baixa. Tudo bem? Olha o tanto de coisa que você tem que saber. Agora que a gente meio que deu uma olhada nesses conceitos, vamos ler a questão com calma. A destilação, olha o nome do bagulho, destilação a vácuo. A destilação a vácuo é uma técnica experimental empregada em separação de misturas com ponto de ebulição elevado. Vamos nos concentrar nesta frase. A destilação a vácuo é usada para separar coisas que têm ponto de ebulição alto. Gente, se eu quero separar coisas que têm ponto de ebulição alto, isso pode se tornar um problema. Porque se o ponto de ebulição é alto, eu preciso esquentar muito. Qual seria uma maneira de eu fazer a separação sem precisar esquentar muito? Reduzir a pressão. Por isso a destilação se chama a vácuo. Na destilação a vácuo, a pressão ambiente é diminuída. Os caras colocam uma bomba de vácuo dentro do negócio para tirar o ar de lá. Fazendo com que os líquidos consigam evaporar numa temperatura menor. Fazendo com que o vapor dos líquidos seja produzido numa temperatura menor. Você gasta menos energia, demora menos tempo. Tá? Sabe aqueles... Não tem nada a ver com a aula, mas tem. Sabe aqueles óleo essencial da doTERRA? Manja, que você põe na pele, ou põe no difusor. Aqueles óleos, eles são extraídos dos vegetais. Tem lá de jasmim, tangerina, tanana. Para separar, como que eles fazem para tirar o óleo do vegetal? Eles pegam, por exemplo, vamos supor que eu quero extrair o óleo da canela. Então eu pego a canela, coloco num frasco, trituro ela e jogo ali dentro uma substância, tipo um solvente. Aí esse solvente, ele tira toda a essência da canela. Aí eu pego essa mistura do solvente com a canela e destilo. Só que a substância da canela
Se você esquentar ela demais, ela degrada, ela perde o cheiro. Então, para você conseguir separar a essência da canela do solvente, você precisa fazer uma destilação a vácuo. Por isso que esses porra desses produtos são caros pra caramba. Porque não é uma coisa tão simples de você tirar ele da planta, tá? Então é chamado de destilação a vácuo. Aí ele continua dizendo o seguinte: na figura é apresentado um esquema de uma aparelhagem com destilação a vácuo, na qual se emprega uma bomba de vácuo que mantém a pressão lá dentro por aproximadamente 0,3. Então, tipo, a pressão dentro do destilador é Professor, a câmera. 0,3, cara. Sendo que a pressão ambiente é quanto? 1. Então, assim, uma bela bomba de vácuo, hein? O quê? Não, não, já foi, já foi. É que apareceu alguma coisa ali? Ah, não tá me filmando, é verdade. É que isso acontece com certa frequência, tá? Por isso que apareceu um negócio ali. Ó, a pressão do destilador é 0,3. A pressão ambiente é 1. Tá? Aí o cara deu uma tabela meio bizarra, dizendo assim: na tabela estão apresentadas informações de temperatura de ebulição do álcool isobutílico em diferentes pressões. Então, ó, o álcool isobutílico ferve a 82 graus se a pressão tiver 0,380. O álcool isobutílico ferve a 89 graus se a pressão for 0,490. E ao nível do mar, o álcool isobutílico ferve a 108. Tá bom? Então, diante de tudo isso, eu vou esperar alguns segundos para vocês lerem a frase que vem abaixo e tentar completar as lacunas. Dá uma pensadinha aí. Oi, oi, oi. Alô? Gente, na destilação a vácuo, a pressão é essa, não é? No ambiente, a pressão é essa. O qual das situações... Bom, uma coisa eu sei, né? Em qual das situações a temperatura de ebulição é menor? Aqui. Tá. Que é 80 e poucos graus. Tá. Onde que o álcool evapora com mais pressão? Para o álcool evaporar, ele precisa ser esquentado, não precisa? Ele precisa ser esquentado. Quando eu aqueço o álcool a pressão reduzida, eu estou aquecendo ele a 82 aproximadamente, né? Porque a pressão é 82 graus Celsius. Então, quando eu faço a destilação a vácuo, eu vou esquentar o cara a uns 80 e poucos graus, para ele evaporar. Quando eu faço a pressão aberta do ambiente,
eu aqueço ele a 108. Agora, pensa comigo então. Aquecendo a 82, aquecendo a 108. Onde que o vapor está saindo mais quente? Então, onde o vapor está saindo com mais pressão? Aqui. Se eu faço a destilação no vácuo, a pressão de saída do vapor é menor. Por quê? Porque está mais frio. Está mais frio. Se eu vou esquentar e destilar na pressão ambiente, para eu conseguir fazer esse maluco evaporar, eu não vou ter que esquentar mais. Se eu esquento mais, o que acontece com a pressão de saída do vapor? Aumenta. Vocês entenderam isso? Cara, é muito foda essa questão. Então vamos ler aqui, ó. Na purificação do álcool isobutílico por destilação a vácuo, a pressão de vapor do líquido na temperatura em que ocorre a ebulição é menor ou mais baixa que a sua pressão de vapor na ebulição que ocorre a 1 atm. A condensação do álcool isobutílico no condensador ocorre em temperatura mais baixa do que aconteceria em 1 atm. Por quê? Porque pensa comigo, quando a pressão está reduzida, você precisa esquentar menos para ele evaporar. Aí o vapor sobe e condensa. Na hora que ele condensar, ele vai condensar numa temperatura menor também. Então, a destilação a vácuo ela é maravilhosa porque você esquenta menos para fazer o vapor ser produzido e o vapor esfria mais rápido, porque ele vai esfriar numa temperatura menor aqui. Então, ele esquenta e esfria numa temperatura menor. Se você estivesse fazendo a destilação na pressão ambiente, o álcool ia ferver a 108 e depois ia condensar a 108. Só lembrando, gente, uma coisa que eu não sei se todo mundo já teve. A temperatura na qual um líquido vira gás é a mesma que o gás vira líquido. Então, por exemplo, se eu tive que esquentar o álcool a 82 para ele entrar em ebulição, para ele voltar para o líquido, você vai ter que esfriar a 82. Tudo bem? Então, a segunda parte da frase, eu poderia dizer que é a condensação do vapor do álcool no condensador ocorre numa temperatura mais baixa, porque está vácuo, mais baixa do que ocorreria a 1 atm. Então ficou mais baixa e mais baixa. Mais baixa e mais baixa. Deixa eu ver. Ah, né? Ufa! Misericórdia. Como fazer um assunto fácil ficar difícil? Vou apagando aqui enquanto a gente vai. Vocês vão lendo o resto aí. Okay. 7. Considere o seguinte procedimento realizado para a obtenção de óleo de amendoim em pequena escala. O amendoim é um grãozinho muito oleoso, né? Remova as cascas e os pelos. Nem sabia que.
Pelo? Pele. Eu susto, falei, como que amendoim tem pelo, cacete? Remover as cascas e a pele dos amendoins, dos grãos de amendoim. Você vai descascar o amendoinzinho. Transferir os grãos para um almofariz, acrescentando o etanol e triturar com pistilo. Ô, gente, vocês já moeram pimenta na hora? Porque normalmente quando a gente compra pimenta, ela pode já vir moída, ou às vezes ela vem em grãos dentro de um negócio que você faz isso aqui, ó. Vai fazendo isso. Existe um jeito bem roots de você moer pimenta. Você pega a pimenta, coloca num copinho. Ai, deixa eu contar um negócio pra vocês. Sabe um vídeo, esse vídeo que eu adoro ver? Vocês já viram aqueles vídeos que os caras cozinham coisa meio no meio do mato, assim? Ele põe uma tábua e começa a colocar. Cara, eu amo aqueles vídeos. Eles fazem uns ovos, umas coisas muito loucas, bem roots, tá? Então, por exemplo, não sei se você já viu, os caras pegam uns copinhos, eles põem a pimenta aqui dentro, aí eles pegam um soquete e vão batendo na pimenta para triturar. Esse copinho, gente, chama almofariz. Essa maldição aqui, ó. Tá? E o soquete é o pistilo. Então, tipo assim, tudo para dizer que ele vai triturar o amendoim. Ele vai pegar o amendoim descascado, colocar aqui dentro e ficar batendo, pá, 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 para moer. Detalhe, aqui dentro tem amendoim e álcool, né? Por que ele meteu álcool lá dentro? Para tirar o óleo do amendoim. Lembra daquela frase puta famosa na química, semelhante dissolve semelhante? O óleo do amendoim é uma substância que não vai dissolver na água. Então eu pego o amendoim, trituro, deixo ele de molho no álcool e o álcool vai extraindo o óleo de amendoim. Tá? Aí ele fala assim: coloque a mistura no almofariz. Aliás, coar a mistura do almofariz. Coar. Coar. Esse é um termo meio vulgar, né, que a gente usa, mas como é que você coa café? Você mete o café num papel de filtro e joga água. Então, você vai pegar essa gororoba aqui, vai colocar num funil. Aqui, ó. Você vai pegar isso aqui e vai fazer um processo de filtração. Hum? Coar a mistura do almofariz, recolhendo o líquido coado em um prato. Então, vai vir um líquido aqui, ó. O que provavelmente tem nesse líquido? Aqui ficou os amendoim. O que tem nesse líquido provavelmente é o álcool com o óleo já tirado. É exatamente o mesmo processo que os caras fazem o óleo da doterra, só que numa escala industrial. Tá? Você pega, por exemplo, óleo de tangerina. Os caras pegam a casca da tangerina, trituram, colocam um solvente. Eu não acho que seja etanol, deva ser um outro tipo de solvente, e fazem um processo aqui. Aí, aqui você tem uma mistura de dois líquidos. Aí ele continua tendo assim: deixe o prato exposto ao ambiente até o etanol evaporar. Sobrou só o quê? O óleo. Tudo bem? Recolher com uma seringa o óleo de amendoim que ficou no prato. Tá? Agora ele vai começar. A trituração dos grãos favorece a dissolução do álcool em etanol, pois tananã a superfície de contato. Por que triturando fica mais fácil tirar o óleo? Porque aumenta o contato. Aumenta a superfície de contato, tornando o processo de separação de misturas chamado tananã mais rápido. Como que chama esse processo? Extração por solvente. Você usou um solvente para arrancar o óleo de dentro do amendoim. Tá bom? Extração por solvente mais rápido.
A separação da mistura do óleo com o álcool é possível porque o etanol tem maior do que o óleo. Pressão de vapor. Como assim, professor, pressão de vapor? O álcool não evapora mais fácil? Então, o vapor do etanol se desprende de maneira mais intensa do que o óleo. Então, a pressão de vapor do etanol é maior. Sabe o que você pode pensar como pressão de vapor, gente? O sinônimo? Volatilidade. Se eu chegar para você e falar assim, o álcool é volátil, você entende isso? Se você chegar para você e falar assim, o álcool tem pressão de vapor alta, é a mesma merda. Tudo bem? Quem evapora mais, tem mais força para evaporar. Portanto, a pressão de vapor é maior. Tá? Então, ficou, aumenta a superfície de contato, extração por solvente e o etanol tem maior pressão de vapor. Ficou a alternativa C. C. Então, ó, deixa eu fazer um parênteses aqui. Quando eu dou aula de química no colégio, a gente dá, essa aula ela é super chata. Por quê? Você fica lá, filtração, decantação, separação. Aí você vai ver os exercícios, tem nada a ver. Tem nada a ver. Tipo, alguém já viu isso aqui em aula? Não. Por que eu estou chamando a atenção, gente? Porque a melhor maneira de você acertar questões assim é treinando. Não despreze esse assunto, por favor, porque você vai perder questão no Enem. Os caras dão um jeito de complicar uma coisa que é besta. Então, a melhor maneira de você lidar com esse tipo de problema é fazer bastante deles. Tá bem? Fica aí a dica. Questão número 8. 8. Nossa, ficou pequenininho. Tem um método de separação que a gente fala em aula também, certamente vocês vão lembrar, chamado decantação. Você pode usar a decantação para separar dois tipos de coisa: sólido e líquido. Por exemplo, areia na água, você deixa decantar, a areia desce. Ou, às vezes, você separa dois líquidos. Você usa um sistema, na verdade é uma garrafinha, assim, ó, chamado funil de decantação. Tá bom? Peraí. Quando você coloca dois líquidos dentro desse funil, tipo, imagina que você coloca dois líquidos dentro desse funil. Tá bem? O líquido mais denso fica embaixo, certo? Será que a câmera... Esse é o nosso querido. O líquido mais denso fica embaixo, o líquido menos denso fica em cima. Então, por exemplo, se eu colocar água e óleo aqui, a água fica embaixo e o óleo fica em cima. Eu abro a torneira, a água desce. Acabou. Simples. Só que a questão vai um pouco mais além. Ela fala o seguinte, ó. Considere um funil de decantação, no funil de decantação, os esquemas de 1 até 5. Ao se colocar octano, então ele vai misturar uma galera ali. Eu vou colocar octano, cuja densidade é 0,70 gramas por ml. Você pode usar ml ou centímetro cúbico, que é a mesma coisa. Ele coloca água, cuja densidade é 1 grama por ml. E ele também coloca etanol, que tem densidade 0,79. Aí. Assinale a opção que representa corretamente a separação de fases após algum tempo de repouso.
Então, tipo assim, quando você deixar esse sistema paradinho ali, o que que vai acontecer? Primeiro, quem tiver que se misturar, vai se misturar. Porque tem um detalhe aqui que nós precisamos tomar cuidado. Não é porque o cara colocou três coisas que vai ter três fases. Eu preciso ver se as coisas que ele está colocando mistura ou não mistura. E aí tem uma coisa, gente, não sei se vocês pensam isso. É muito comum aluno achar que o que faz misturar ou não misturar é a densidade. Uh-uh. O que que eu tenho que saber de cada substância para saber se ela mistura ou não? Polaridade. Polar dissolve polar. Apolar dissolve apolar. Água, eu sei que é polar. Todo mundo sabe que água é polar, tudo bem? Agora, e o octano e o etanol? Vamos lá. Octano, que diabo é isso? Hidrocarboneto. Hidrocarboneto é apolar. Todos. Desde o metano até a graxa. Metano, querosene, gasolina, óleo diesel, gás de cozinha, GLP, todas essas porra que vem do petróleo, apolar. E álcool? Mesmo que você não saiba se o álcool é polar ou apolar, você sabe que álcool dissolve na água. Pensa na cerveja, na cachaça, na vodka. Não é uma mistura de água com álcool? Tudo isso aí é mistura de água com álcool. Então o álcool é polar também. Ó, agora eu vou um pouco mais fundo, tá? Vocês lembram o que caracteriza uma molécula como sendo um álcool? Quando eu olho para uma molécula, o que, que eu percebo? Eu falo, caralho, isso aqui é um álcool. A hidroxila. O etanol tem quantos carboninhos? Dois. Ô, gente, pelo amor de Deus. Molécula que tem hidroxila faz ponte de hidrogênio. Lembra do H ligado a FON? Se o álcool tem hidroxila, ele faz ponte de hidrogênio. Por que, que eu estou contando isso? Porque a água também faz ponte de hidrogênio. Então, tipo, quando você põe uma molécula de água perto do álcool, elas interagem. Por isso que você consegue dissolver os dois. Então, ó, de cara, esse sistema tem que ter duas fases. Eu tenho uma fase octano e uma outra fase que, na verdade, é a mistura de água com álcool. Fechou? Agora eu tenho que tomar uma decisão. Quem está embaixo, quem está em cima. Agora eu tenho que olhar para a densidade. Qual a densidade do octano? 0,7. Ixi, Maria. Eu vou misturar os dois, né? Como que eu vou saber a densidade dessa porra? Eu vou usar uma parábola. Que cor é o leite? Branco. Que cor é o café? Preto. Quando você mistura leite com café, que cor que fica? Marrom. Mas que cor? Que tom de marrom? Marrom Eloy ou marrom Priscila? Priscila é meio bege, né? Depende do quê? Do quanto você colocou. Tipo, se eu colocar muito café, fica marrom Eloy. Se eu colocar muito leite, fica marrom Priscila. Certo? Agora, existe a possibilidade de café com leite ficar mais preto que o café? Pelo amor de Deus. Existe a possibilidade de café com leite ficar mais branco que o leite? Não. Então me diz uma coisa. Quanto vale a densidade dessa mistura? Entre isso. Oh, os caras pegaram a parábola. Quando você tem uma mistura, gente, para você calcular a densidade da mistura, você tem que saber quanto você colocou de cada coisa. Mas uma coisa eu tenho certeza: essa mistura ela tem que ser mais densa que 0,79 e menos densa que 1. Claro,
Se tiver muita água, a história da brincadeira do marrom Eloy e marrom Priscila. Se tiver pouca água, mas uma coisa eu garanto, essa mistura é mais densa que o octano. Portanto, ela vai para baixo. Então, eu tenho um sistema de duas fases, onde a fase de baixo é água com etanol e a parte de cima é o octano. Tá? Beleza? Vocês já ouviram falar de média ponderada? Eu vou colocar uma dica aqui, tá? Vou colocar uma dicasinha para vocês. Quando você precisar, quando você se deparar com uma situação em que você eventualmente precise calcular a densidade de uma mistura, você precisa conhecer quanto você usou de cada um. Você vai fazer essa conta aqui, ó. Se você já teve aula de média ponderada, talvez você vá lembrar disso aqui, ó. Só que é bem uma fórmula de média ponderada, ó. Você tem as densidades multiplicadas cada uma pelo volume que você usou, dividido pela soma dos volumes. Isso é o. Deixa eu só virar um pouco aqui mais a câmera. Isso daqui, gente, é a estrutura para você calcular a densidade de uma mistura. Então, se eventualmente você precisasse fazer essa conta, o exercício é ter que te falar assim, por exemplo, ó, eu misturei, sei lá, meio litro de álcool e 300 ml de água. Daí, com os volumes, eu consigo fazer essa conta. Tá bem? Beleza? Oi. Quando as substâncias tiverem a mesma densidade, não fica. Fica com a mesma densidade. Eu vou te fazer uma pergunta idiota, mas não vai zoar com a minha cara. Água, a densidade da água é 1, não é? Se eu misturar 1 litro de água com 1 litro de água, vai dar 2 litros de água. Essa água que eu misturei é mais densa ou menos densa que as águas? Posso te contar um segredo? Isso nunca vai acontecer. Não tem dois líquidos com a mesma densidade. É impossível. Não é que é impossível, é que a gente nunca encontrou isso na natureza. Por causa disso, a gente chama a densidade de propriedade específica, porque cada líquido tem um. Tem um livro, tipo, que normalmente quem usa mais quem vai fazer química e física. Ele chama Handbook. O Handbook, ele tem tudo sobre qualquer substância que você imaginar. Então, tipo, se você abrir ali, densidade de substâncias, tem de A a Z, não tem nenhuma igual. Claro que muitas vezes a diferença vai estar na terceira casa, na quarta casa, mas o fato é que sempre vai ter um que flutua e o outro que afunda, tá bom? Chame isso de obra divina ou de acaso, mas o fato é que não tem mesmo, tá? Beleza? Vamos lá, 9. A 9 é outra meio chatinha. Já ouviram falar de... Vou falar aqui, peraí. Ô, gente, para a gente entender a questão 9, eu preciso explicar para vocês o que é cristalização fracionada. Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que eu tenha um sistema.
Voltei. Acabou a bateria aqui, gente. Ó, imagina que eu tenha uma mistura assim, ó. Ahn, aqui. Eu tenho a água, um líquido, tá? E ali naquele líquido, eu também tenho dissolvido duas substâncias. Vou representar aqui um monte de bolotinhas vermelhas, que eu vou chamar de substância A. Pode ser um sal, vai, faz de conta que é um sal, tá bom? Alguma coisa sólida, mas que esteja dissolvida. E eu tenho também uma outra substância, B, dissolvida. Temos um problema aqui, né, Houston? Por quê? Como que eu vou separar esses dois caras? Os caras estão dissolvidos, né? Se eu tentar fazer uma destilação, tipo assim, eu vou evaporar a água, mas os caras vão ficar ali, os dois. Quando você tem duas coisas dissolvidas e você quer separar uma das maneiras é você mudar a temperatura disso aqui. Por quê? Se você já estudou soluções, você deve ter ouvido falar de uma coisa chamada coeficiente de solubilidade. Vocês lembram o que é isso? Tipo assim, meio que resumidamente, o coeficiente de solubilidade é a máxima quantidade de uma coisa que você pode dissolver em outra. Só que esta quantidade depende da temperatura. Vou dar um exemplo prático. Imagina que você tenha 1 litro de água a 10 graus e tenha 1 litro de água a 80 graus. Onde eu consigo dissolver mais açúcar? Então, tipo, a solubilidade ela é uma coisa que varia com a temperatura. Tem muitas substâncias, e eu posso dizer para vocês que a maioria delas é assim, que quando você começa a esfriar o líquido, a solubilidade cai. Então, por exemplo, se você pegar um frasco com água quente, colocar açúcar para cacete, dissolver e botar na geladeira, daqui 2 horas o açúcar está tudo lá no fundo. Porque quando a água esfria, o açúcar precipita. Então, ele vira cristal de novo. Ele cristaliza. Então, o que acontece numa cristalização fracionada? Vamos imaginar que as duas substâncias estão dissolvidas. Só que a substância B, ela diminui a solubilidade quando você esfria. Então, o que eu faço? Eu pego isso aqui, diminuo a temperatura e deixo ali o negócio de boa. Só que daí, quando eu diminuir a temperatura, o que vai acontecer? A substância B, que é mais sensível à temperatura, ela vira uma gororobinha aqui no fundo. Ela cristaliza. E a A continua bonitona lá. Você quer ver uma substância que não muda muito a solubilidade com a temperatura? Sal de cozinha. Sal de cozinha, se a água está quente ou está fria, foda-se. Ele dissolve quase a mesma coisa. Só que o açúcar não. Então, o que é a cristalização fracionada? Aí você fala assim, mas professor, como que você faz para separar isso aqui? Você pega isso aqui, agora isso aqui não é sólido? Você filtra. Filtra e tira ele daqui. Faz sentido isso? Então, a cristalização fracionada é você provocar a cristalização de uma das substâncias por uma mudança de temperatura. Tudo bem? Por que eu estou contando isso para vocês, gente? Porque esse é o conhecimento prévio que você tem que ter para resolver a próxima questão. Tá bom? Que vai ser a última, tá? Questão 9. Olha o que o maluco fala. A forma cristalina de um fármaco é fundamental para o seu uso como medicamento. Assim,
a indústria farmacêutica, após a síntese de um determinado fármaco, deve verificar se ele se apresenta como uma única forma cristalina ou se apresenta numa mistura polimórfica. Traduzindo, quando a indústria farmacêutica produz um cristal, ela precisa saber se aqueles cristais são da mesma coisa ou são cristais diferentes, de outra substância. Uma das formas de purificar o fármaco, ou seja, separar os cristais, a gente aprende que para separar sólido a gente usa catação, né? Você acha que a indústria farmacêutica vai fazer catação? Tem sentido. O que eles fazem? Eles pegam a mistura de cristal e jogam na água. E aí abaixa a temperatura. Na hora que ele abaixa a temperatura, um deles cristaliza e o outro não. Então ele fala assim, ó, uma das formas de purificar um fármaco nessas condições é usar o processo de recristalização, dissolução do material, seguido de cristalização da substância desejada. Ó, dissolve a gororoba, muda a temperatura para um cristalizar. Observe na tabela abaixo os dados de solubilidade de uma forma de insulina. Olha para a solubilidade da insulina. A solubilidade da insulina é maior quando a água está quente. Tudo bem? A partir dessas informações, caso você queira purificar uma amostra dessa insulina, seria recomendável dissolver a amostra em uma quantidade suficiente de água. Então, tipo assim, imagina que você quer obter a insulina. Quer obter a insulina, você quer separar os cristais. Tá, então eu tenho A mais B. Eu tenho que jogar isso aqui na água. E tenho que garantir que todo mundo dissolva. Para depois eu cristalizar um deles. Deu para entender o lance? Eu vou pegar a gororobada, jogar aqui dentro. Todo mundo tem que dissolver para depois eu mexer na temperatura. Se eu quero que todo mundo dissolva, qual é a melhor temperatura para esta água? 35. Eu vou garantir. Ah, mas por que 35? Porque a 35 a insulina dissolve mais, não dissolve? Então eu vou começar com uma temperatura de 35. E aí, para fazer esse negócio cristalizar, eu vou abaixar para 15 graus. Então, ou é A ou é C. Olha o que ele fala na A. Eu dissolvo a 35 e resfrio lentamente a 15, filtra e recupera o sólido, que é toda a insulina. Na C, ele fala, coloca a 35, resfrie lentamente a 15, promova uma filtração e recupere o sólido. Uma parte da insulina permanecerá em solução. Então, a questão é a seguinte, eu dissolvo a 35 e abaixo a temperatura. Como é que eu tiro a insulina daqui? Filtro. A pergunta que não quer calar é a seguinte, esse processo consegue tirar toda a insulina ou ainda fica umas bolotinhas de insulina aqui? Ainda fica. Por que que ainda fica? Porque ela tem uma solubilidade a 15 graus. A solubilidade dela não é 0 a 15 graus. Então, esse método, ele permite que você separe a insulina. Mas um pouquinho vai ficar preso aqui dentro. Portanto, C. C. Tudo bem, gente? Misericórdia. Vocês já sentiram o drama, né? Isso é porque a aula é de cinemática e separação de mistura. Agora, imagina quando vier pilha, pH, tá? Mas a gente vai se falando. Durante os próximos dias, todos vocês estarão cadastrados lá na plataforma, tá, gente? Eu só vou pedir para vocês um pouco de paciência, porque esse processo é um pouquinho demorado.
Mas até o final de semana vocês já estão todos cadastrados. É a mesma, só que em um ambiente separado. Tipo, vocês vão entrar no ambiente, tá? Não, é a mesma senha para tudo. Quando você acessa, quando vocês forem receber o e-mail, o login é o e-mail de vocês. O login é o e-mail. Mas vai vir uma senhazinha. A hora que você entrar lá já vai ter tudo pronto, tá? Tchau, gurizada. Bom descanso para vocês, viu? Para quem fica também, bom estudo. Oi. Termine em casa. Eu vou passar o gabarito de todas elas para vocês, tá? Porque a ideia é que cada aula a gente faça um assunto, tá? Falou, gurizada. Tchau, gente. Vamos com Deus, tá?